Fala, alunos e alunas! Excelente noite! Noite de histórias de sucesso. Nós vamos conversar hoje com mais um caso relacionado especificamente a pessoas, a alunos que seguiram o roteiro que a gente traça, um cenário atinente à cartilha que foi seguida, o passo a passo que foi seguido e, consequentemente, como conclusão dessa história, só poderia existir de fato a aprovação. Nós vamos conversar hoje com o Rafael Azevedo, tá? Vamos falar muito sobre essa trajetória, entender como a aplicação do método trazido pelo professor Alain, pela proposta pedagógica também do Acerte Concursos, como todos esses fatores funcionaram para esta aprovação do Rafael em 4 concursos públicos, e ele não para por aí. Então vamos começar. Boa noite, Silvia, tudo bem? Vamos começar, já vamos chamar o Rafael para que a gente possa gerar essas interações, tá certo? Na parte final, a gente vai trazer aí um espaço para perguntas, vocês podem de fato perguntar para o nosso convidado de hoje. Fechado? Vamos lá? Vamos chamar o Rafael? Pronto. Olha só, Rafael, vamos chamar para conversar conosco. É bem importante, sobretudo, que vocês observem que não é necessário reinventar a roda. Você basta seguir uma cartilha que já existe, que diversas pessoas já atingiram o sucesso. Fala, Rafael. Excelente noite, tudo bem? Boa noite, Alan. Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tranquilo. Você está com mais de... Pronto. Agora sim, estava dando um retorno, mas agora está ótimo. Está ótimo, consigo lhe ouvir bem. Você consegue me ouvir bem? Consigo sim, tá ótimo aqui também. Legal, legal, legal. Bom, tá dando um retorno. Você está com algum outro aplicativo aberto? O Instagram? Rafa? Pronto. Vamos lá. Então, inicialmente eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você e, sobretudo, focasse em dizer por que você resolveu ingressar no cenário de concursos públicos. Quando eu falo da apresentação, fale um pouquinho sobre onde você nasceu, onde você estudou e a sua formação e por que você resolveu enveredar pelo lado de concursos públicos e não seguir pela iniciativa privada. Conta pra gente. Então, meu nome é Rafael Vieira de Azevedo, eu tenho 22 anos, eu sou aqui natural de Salvador mesmo. Eu fui criado em vários lugares do Brasil, porque meu pai ele era militar, então eu pude morar em vários lugares diferentes. Já morei em Amazonas, já morei em Porto Velho. E eu tenho formação, sou técnico em edificações, me formei pelo Senai aqui do Dedenzeiros. E por que eu quis ingressar na carreira de concurso público? É justamente pelo fato de ter me frustrado com a iniciativa privada. Eu tive 2 experiências com a iniciativa privada, em que eu nunca tinha trabalhado, aí comecei a trabalhar e vi que as coisas eram muito diferentes de como eu esperava. Em particular, no meu último serviço, tinha coisas assim que eu não conseguia aceitar, com o fato de eu ter hora para chegar e não ter hora para sair do trabalho, né? Tinha que fazer muitas coisas que estavam muito além de minhas atribuições. Às vezes tinha que trabalhar fim de semana, feriado. Não tinha, assim, tendo serviço tinha que trabalhar, não tinha esse negócio de limites. Tinha que estar sempre à disposição, sempre. Aí, então, foi aí que, depois de ser dispensado do segundo serviço, eu dediquei minha vida, assim, a concursos públicos. Aí eu fui atrás de correr para tentar ter um aprendizado eficiente para passar em concursos públicos, porque até antes eu tentava fazer concurso, mas aí eu já não conseguia render tanto nos estudos, até porque tinha que dedicar tempo para outras coisas. Às vezes, por trabalhar muito, não tinha tempo, nem energia, nem disposição para estudar bem, para ficar preparado para o concurso público. Então foi por isso que eu quis recorrer a um setor público. Legal, legal. É importante a gente contextualizar
porque certamente tem muitas pessoas que vão se assemelhar, se ver na sua história. E é esse o nosso objetivo quando a gente traz o caso de sucesso, as histórias de sucesso, sobretudo que a gente consegue desenvolver de uma forma muito bacana. E isso inspira muita gente, Rafa, sobretudo pela ideia do motivacional. Eu sempre digo, existe um PSA que caminha com a gente, o pensar, o sentir e o agir, que você já viu inúmeras vezes no Clube da Mentoria. Pensar, sentir, agir. A gente tem um pensamento. Qual é o pensamento? Poxa, ele conseguiu, ele tinha as adversidades, ele tinha a possibilidade de estar em outro local e não estava. Isso vai gerar um pensamento positivo na pessoa. Isso automaticamente gera um sentimento. E o sentimento principal, o objetivo principal, é a motivação. Quando a gente gera essa motivação, isso vai gerar uma ação, é automático. E com esse PSA, você pode colocar igual a R. Isso vai dar resultado. Só que para que a gente tenha resultado, a gente precisa agir. E é justamente aí que eu contextualizo a segunda pergunta. Você falou o seguinte, que você já fazia concursos, mas que você dividia a atenção com outras atividades. Mas não só isso, porque você tinha um objetivo. Certamente, quando você fazia esse concurso, você utilizava algum tipo de método. Conta pra gente o que é que você fazia antes e que você consegue hoje enxergar que não era uma prática satisfatória, que não era uma prática eficiente. Então, assim, antes eu não tinha assim muito contato com estudar para concurso ou fazer prova de concurso. E como eu sempre me saí bem nas provas de escola, nas provas do curso, eu sempre tive aquela ideia que era só estudar um pouquinho ali, acrescentar o que eu via nas aulas e fazer a prova que a média ali eu conseguia, não ficaria abaixo da média. Então sempre tive esse conceito comigo. E concurso público eu estudava quando? Quando saía edital. Quando saiu o edital, que já tinha aquelas previsões e tal, de ter o dia de prova, ter os assuntos, aí esperava para sair. E isso, infelizmente, me deixava atrás porque não dava tempo de cobrir todas as matérias, e mesmo se desse de cobrir, não dava tempo de dominar todos os assuntos. Então esses são erros assim, que eu olho assim, que são muito grandes e que me deixavam atrás, uma desvantagem muito grande em relação aos outros candidatos. E, sobretudo, então, Rafa, pode completar o raciocínio. Uma coisa hoje que eu não faço, né? Hoje, se eu consigo ter um desempenho muito melhor, porque eu não faço as coisas que fazia antes. E, sobretudo, é muito legal quando você traça um cenário como esse, porque a gente sempre raciocina o seguinte. Por exemplo, você acabou de falar, como eu ia muito bem nas provas da escola, como eu ia muito bem nas avaliações do curso técnico, é automático. Eu vou bem também na linha de concurso. Só que tem um grande detalhe. Eu gosto muito de trazer os tipos de raciocínio. Você raciocinar matérias de humanas é diferente de você raciocinar matérias de exatas. Ontem eu estava com o Wagner aqui e na segunda a gente estava com a Vanja. E a gente viu que o teor da conversa, o teor da entrevista é um teor completamente diferente. Porque o estilo de você raciocinar uma prova de raciocínio lógico é completamente diferente do estilo de você raciocinar a prova de direito. Só que todos eles têm um ponto em comum. Sem você utilizar técnicas, nada feito. E é aí que eu chego, sobretudo, para que as diversas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento consigam enxergar que concursos públicos não é apenas o conteúdo. Existe a forma. Gente, eu sempre digo que existem 3 tipos de alunos. 3 tipos. Existe o aluno que tem uma necessidade, sabe que tem a necessidade e vai buscar a solução. Tem um segundo tipo de aluno que tem a necessidade, tem a consciência que tem a necessidade, mas procrastina. Procrastina a solução. Por exemplo, você já estuda há 6 meses, já estuda 3 meses, já estuda 9 meses e não consegue ter êxito. O que é que você está fazendo para mudar isso? É exatamente o que você fez. Você saiu da zona de conforto. Você saiu do cenário da procrastinação e ingressou no cenário da eficiência. E tem um terceiro grupo, que a maior parte não está aqui. A maior parte dos que estão aqui são aqueles que procrastinam o futuro. Qual é o terceiro grupo? São aqueles alunos que têm uma necessidade e não sabem que tem essa necessidade. Certamente é quem está ingressando, por exemplo, aqui nesse momento. Quem está ingressando no cenário de concursos públicos,
Foi o que acontecia com você, certamente, no primeiro momento. Você tinha uma necessidade de gerar um planejamento, uma organização, mas você não sabia que isso era necessário, porque simplesmente você achava que era igual às provas de escola, e igual a prova especificamente do curso técnico. Conta pra gente como é que foi essa saída do ponto A, que é uma zona de conforto que a gente acaba tendo, para a zona de você buscar a ser eficiente. Conta isso pra gente, porque você vai ajudar muita gente que está aqui nesse momento. Então, assim, depois que eu fui dispensado do meu segundo trabalho, né, perguntaram assim pra mim se eu não queria fazer uma coisa assim, mais simples, assim, um trabalho mais simples de se conseguir. Aí eu falei assim, não, agora eu vou estudar para ser um concursado. Aí, se eu não me engano, foi em julho ou foi em agosto do ano passado que eu entrei no Acerte. Aí eu criei uma rotina de estudos. Eu tinha aula pela manhã, eu ficava no Acerte à tarde fazendo um resumo e revisando o que eu já tinha visto de manhã. Aí fazia questões, eu tinha uma plataforma que me dava 10 questões para fazer por dia e eu gastava as 10 questões todo dia e fazia pelo menos uma prova. Aí fui criando esse hábito. Porque nesse hábito de sempre estar fazendo questões, sempre estar estudando, revisando. E lembro também de uma das mentorias que você falou uma coisa muito importante, que eu levo até hoje, quase ninguém faz essa monitoria. Você falou que o foco tem que ser no processo, não no resultado. Porque quando a gente foca no processo, o resultado, ele, inevitavelmente, ele vem. E é justamente isso. E eu pude perceber como essas coisas realmente elas iam se encaixando assim com o tempo. Porque, a princípio, é muito cansativo estudar. Estudar é muito desgastante. Estudar não é muito prazeroso. Mas, quando você cria uma rotina e um hábito, é que nem para academia. Quando você não faz, você sente falta. Você sente aquele compromisso que você não venceu. Então, criar essa rotina me ajudou a ter um desempenho muito melhor, Alan. Isso é muito legal. Tem um livro que trata disso, chamado O Poder do Hábito. E é muito comum, você foi perfeito na sua fala. Por quê, Rafa? Veja só, muitos me dizem exatamente assim, eu não consigo sentar para estudar. Sabe por quê? Porque, em regra, como é que funciona? A galera entende assim, ó, que de repente começa a estudar e que o resultado vem amanhã. Por quê mesmo? Porque o foco está onde? No resultado. E se você foca no processo, você foca exatamente no que você tem controle. Se não, vejamos. Se a gente tem 24 horas e você define um tempo para estudar, quem é que vai cumprir ou descumprir esse tempo? Você. Quem é que vai priorizar especificamente ir para uma festa, ir para o trabalho, efetuar o estudo, efetuar a revisão, ir para um curso presencial? Então, quando você tem um foco em um processo, só que lógico, o processo não pode ser um processo aleatório, o processo tem que ser um processo bem definido, você vai ter inevitavelmente resultado. Porque se todo santo dia você faz 10 questões e nós temos 365 dias no ano, ao final de um ano você vai ter feito 3.650 questões. É automático o cálculo. Não é verdade? Por exemplo, a gente está fazendo a maratona e você está participando lá no Telegram. São 4 questões por lá e mais 2 questões aqui no Instagram. Ora, eu vou calcular como 5. Você vai ter mais de 1.800 questões ao final de um ano. E você acredita que muitos dizem assim, Rafa, não consigo baixar o Telegram. Imagine. Essa pessoa está comprometida com o futuro dela, você acha? Fala um pouco sobre comprometimento com o seu futuro. Você é um cara de 22 anos e para que você já tenha alcançado os resultados que você tem, é porque você está comprometido com o seu futuro. Eu queria muito que você falasse sobre isso. Comprometimento. Então, assim, quando a gente estabelece um objetivo, toda ajuda que vem é bem-vinda. Porque quando a gente não está muito certo do que quer, Alan, qualquer desculpa para desistir, para parar, vale. O que a gente precisa para desistir como sempre uma opção, a gente sempre vai estar pendendo para isso. Mas, assim, uma pessoa que tem aquele alvo, tem aquele objetivo, ela vai procurar motivos para não desistir. Então, por exemplo, assim, no caso do Telegram, se uma pessoa ela quer aumentar a produtividade dela estudando, ela pode fazer essas questões de responder, de mostrar se está certo ou errado e ouvir explicação. E ela tem qualquer outro aplicativo que
está ocupando um espaço que não está ajudando ela a produzir, a crescer assim nesse lado de concurso, ela está se auto-sabotando. Perfeito. Quem não está contribuindo para o futuro dela é ela. E é assim mesmo, porque para atrapalhar, para a gente desistir, para desestimular, são coisas muito simples. O que não falta, na verdade, é isso. O mais difícil é continuar do que você parar de estudar. Então, é por isso que o comprometimento é uma das coisas mais importantes. Você ter persistência, você saber o que quer, porque se você tiver dúvida, você já não vai conseguir. Inclusive, sobretudo, a galera está participando aí, a Jana, Mel, legal, gente, participem, muito bacana. Então, sobretudo, quando a gente fala de um processo organizado, eu tracei no método relacionado à jornada de preparação 4 grandes pilares. E esses 4 pilares, se eles forem seguidos à risca, você vai alcançar o resultado. Porque a gente está definindo um processo. E você falou, ontem a gente postou seu depoimento lá no Telegram, e você falou um pouco sobre um dos pontos do aprendizado eficiente, que foi aquela questão atinente à curva de esquecimento, que a gente fala bastante nesses processos de orientação. Fala pra gente como é que isso funcionou para você, já que você trouxe como algo muito marcante na sua trajetória. Então, uma coisa que realmente aumentou muito o meu desempenho, porque assim, eu estudo todo dia. Então, quanto mais eu boto informações em minha mente, eu sei que mais coisas eu vou ter que esquecer para colocar informações novas. Então, eu estabeleci como objetivo o quê? Eu vou estudar o suficiente em um dia para no dia seguinte poder revisar. E no fim de semana poder revisar tudo, e de 15 dias poder revisar todas as matérias do 15 dias, e em 30 dias ver tudo. Então, eu não tento me encher de informações que eu sei que eu não vou conseguir revisar no dia seguinte. E isso aumenta a minha memorização, meu aprendizado dos prazos, das definições, das datas, de uma maneira assim que realmente eu não sabia, que me acrescentou muito. Hoje, quando eu pego um concurso assim para fazer assim que cai a lei seca, quando eu olho assim, eu lembro dos meus resumos, porque eu lembro aquele exceto, aquele exclusivamente, os prazos, porque eu sempre vi pelo menos 3 vezes em 15 dias. Então, dificilmente assim eu vou ter esquecido. Pode acontecer, mas isso é muito mais difícil de acontecer. E pensa comigo, Rafa, sobretudo quando a gente raciocina, por exemplo, vamos pensar no artigo 5º da Constituição Federal, ou pensar na organização da administração pública, ou pensar nos princípios, que é o famoso LIMP. Vamos pensar nesses exemplos mais simples. Cada vez que você estuda e cada vez que você forma uma engrenagem, um planejamento, mais vezes você estuda aqueles conteúdos. Lógico que na medida em que você vai tendo uma maior maturidade estudantil, você vai diminuindo o tempo de estudo deles e vai aumentando o tempo de revisão deles. Isso é normal. Mas concorda comigo, chega um momento que você ouve tanto aquela informação que você não tem como, por exemplo, imaginar que o aviso prévio não é mínimo de 30 dias. Não tem como. É de tanto você ver aquela informação que a gente diz que você vai ter um aprendizado por osmose. Não é por osmose, é pouca utilização de técnica. E você usou uma expressão muito bacana que está relacionada ao 3º pilar da aprovação no aprendizado eficiente, que é a questão dos resumos. Eu vi postando resumos nas minhas redes. Se você não segue o professor Alain, vai lá no meu perfil e coloca lá seguir, porque eu tenho postado conteúdo todo santo dia. Todo santo dia tem conteúdo no Instagram, tem conteúdo no Facebook, na minha página no Facebook. Tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no meu canal no YouTube. Tá certo? O canal do YouTube é Alain Vinícius Professor. Todos os outros, Prof. Alain. Bem como no Telegram. Veja só, Vânia chamando aí, ó. Legal. Então, bem como no Telegram. Então, você falou sobre o resumo. Para que a gente consiga fazer uma revisão, a gente precisa ter algo palpável, que eu chamo de atalhos mentais. São atalhos mentais para que você acesse a informação de um modo mais célere. Isso é resumo. Atalhos mentais para que você acesse a informação de forma mais célere. Conta pra gente como um resumo influencia no seu processo revisional. Então, assim, não é porque eu faço um resumo que eu deixo de ler a lei. E o que eu sinto que isso me ajuda a resolver as questões é que, por exemplo, assim, eu consigo eliminar absurdos.
Então, quando uma questão pede assim, acha uma alternativa correta, é fácil de achar uma incorreta. Eu posso não saber com certeza aquela exatamente, a alternativa certa que é, mas eu consigo eliminar umas 3 ou 4, umas 3 ou 2 que me deixam ali com uma maior chance de acertar a questão. E tipo assim, resumo ele é só uma chave, né? Resumo, tipo assim, não posso deixar de estudar uma lei porque eu fiz um resumo. O resumo ele é só um meio. Ele ajuda. E uma coisa que eu tive uma grande ajuda foi de Vanja. Eu sempre tive a impressão de que meus resumos eram muito grandes. Meus resumos davam 6, 7 páginas, às vezes de uma lei. E não é para ser assim. Aí eu perguntei para a Vanja como é que eu poderia fazer um resumo, porque eu sempre percebi que as aulas dela eram bem resumidas. Os prazos que ela fazia, ela não fazia escrevendo, ela fazia sempre um quadro. Tabela. Aí eu perguntei para ela como é que se faz, ela falou assim, que é para imaginar que eu possa levar de 3 a 2 folhas para fazer a prova e fazer uma cola. Aí isso eu uso até hoje. Eu leio a lei e os pontos mais pontuais, diferentes, as definições, eu faço um resumo. E isso me ajuda muito. Eu tenho sido muito feliz nessas técnicas. E também, Alan, em relação a edital, como eu já continuo estudando independente de edital, como sai um concurso de prefeitura, eu não tenho que começar do zero como a maioria dos candidatos. Eu só tenho que estudar, a maioria das vezes, lei do servidor e lei orgânica, que muda pouco assim de um lugar para o outro. Sim. Então, assim, eu consigo sair na frente de muita gente, assim, de muita gente. Por isso que nesses últimos 4 concursos eu tive as 4 felicidades de passar. Eu brinco, não são só felicidades. Isso é exatamente o resultado que você plantou, cara. Bota isso na sua cabeça. E a gente não se cansa de dizer, a gente vai trazer aqui milhares de histórias de sucesso. E vai ter gente que vai continuar dizendo assim, ó, será que concurso é para mim? Aí, peraí. Quando a gente fala, será que concurso é para mim? A dúvida é se a pessoa está comprometida com o futuro delas. Então veja que mudou o cenário de pergunta. É muito bacana, a Mel tá trazendo aí a questão das canetas bregas. Tem uma linha, especificamente, que a gente pode trazer. A Camila, ela esteve aqui com a gente na última quinta-feira. E tem uma coisa que ela faz, a gente traz essa orientação das canetas bregas. Né? A Jana tá aí, tá participando bastante. Jana, tô focado e vocês sabem que olha, cada aluno ingressou no grupo do Telegram. Depois que ela começou a ver as lives, ela tá lá, ingressou lá no Telegram. É isso aí. Já somos 740 no Telegram e ontem completamos 150 questões já inéditas. 150 questões já inéditas lá no Telegram. E tem gente que diz assim, imagine como essas pessoas estão à frente. Você falou uma coisa perfeita. Você falou exatamente assim. Como eu já venho estudando de forma contínua, automaticamente eu tenho um hábito. Se eu tenho um hábito, é porque eu tenho um processo. E se eu tenho um processo definido, eu vou ter o quê? Eu vou ter resultado. Só que alguns vão estar ainda pensando se o edital vai sair ou não. Como é que você se enxerga? E lógico que aqui eu estou te fazendo essa pergunta porque eu sei que você tem toda a humildade. E essa pergunta é, como é que você consegue enxergar hoje, nesse cenário de concurso, nesse mundo, onde você sabe que tem pessoas que já cometeram erros lá atrás, que você cometeu lá atrás. Como é que você utiliza os erros que você cometeu, porque você sabe que outras pessoas cometem, para que você tenha êxito? Então, assim, para quem quer fazer concurso público, tenha em mente que é um processo. Eu não acordei um belo dia de manhã, no domingo, fui fazer uma prova, esperei um mês para esperar o resultado e fui aprovado. Não foi assim. E eu gosto também de pensar que o que eu tive de fazer foi ter minha rotina e persistir. Porque o processo, como você já falou, ele já existe. Eu só cheguei na parte dele que eu consigo as aprovações. Eu só persisti até chegar à parte que eu consigo ser bem-sucedido nas minhas provas. Então, o que eu tive de fazer foi não parar. Foi continuar. Foi a partir do momento que eu consegui encaixar uma técnica que rendia de meus estudos, foi esperar o momento que as minhas aprovações iam vir como vieram. Eu imaginava que fosse demorar um tempo, porque é um processo, não é um formulário que eu assino e que está pronto, é um processo. E também tinha exemplos aqui perto do meu pai e de minha irmã, que também sempre estudavam, então eu tive aquela noção de que não era fácil,
que desistir não é assim é uma opção, mas que eu não deveria escolher se eu realmente quisesse ingressar no serviço público. E é isso, Alan. A dica que eu daria para as pessoas hoje é tentar lidar com a ansiedade, que é uma das coisas que mais atrapalha. Também é o desânimo, porque se você é concurseiro que você nunca sentiu desânimo, você não é concurseiro. Porque fazer concurso não é fácil. Não é fácil fazer concurso. Então, quando você se prepara para lidar com ansiedade, você querer controlar o que você tem controle, que é a sua rotina, os seus estudos, o tempo que você dedica, você se concentra menos nas coisas que estão fora do seu controle. Porque, tipo assim, o edital vai vir. Se ele vier, ele tem que encontrar um candidato estudando. Não é o candidato parado esperando o edital sair para estudar, para ele querer ter um bom desempenho. Então, essa é a dica que eu dou. É saber lidar com ansiedade, com desânimo e começar a se preparar antes, com antecedência. Rafa, o pessoal está trazendo, sobretudo, para você falar um pouco dos concursos aí que você foi aprovado. Você foi aprovado no concurso federal e 3 concursos municipais. Conta pra gente. Então, eu fui aprovado em 6º lugar no Instituto Federal do Sertão Pernambucano, lá em Petrolina. Servidor federal, né? Instituto Federal, né? O IFE do Sertão Pernambucano. O IFE é o equivalente ao IFE Badaqui, vamos dizer assim. Isso. Eu até ia fazer o IFE baiano aqui na época, só que não tinha para minha área e também era no mesmo dia desse IFE Sertão que tinha para minha área. Aí eu não prestei. O concurso que eu fiz no final do ano passado foi em Porto Seguro. Aí eu fui o 5º colocado, também fui aprovado. Aí de 15 dias depois eu fui para Minas Gerais fazer um concurso no DENSUR, no Departamento Municipal de Saneamento. Que aí eu fui aprovado em 1º lugar. E em fevereiro agora, eu fiz o concurso da Prefeitura de Constituição do Jacuípe, que eu fui aprovado em 3º lugar, que homologou semana passada. Massa, Rafa. Quando a gente ouve histórias como essa, é muito, muito bacana se falar sobretudo que é algo contínuo. E quando você tem a primeira aprovação, isso só gera acúmulo de aprovações. E o que eu vim notando, sobretudo, nesse período? Sobretudo quando eu comecei a gerar processos atinentes, a entender o funcionamento cerebral, entender o comportamento humano, eu vejo cada vez mais que as pessoas precisam ser guiadas. E, sobretudo, eu já digo que em breve eu vou lançar uma grande novidade de ensinar como você ter esses 4 passos de uma forma eficiente. Ensinar tintim por tintim, cada detalhe, para que aqueles que são comprometidos, eles não fiquem no meio do caminho porque não tiveram a chance que alguém ensinasse para eles, a partir de um método, de uma fórmula, como devem seguir cada passo. O que eu faço primeiro? Eu defino o objetivo ou primeiro eu escolho uma carreira? Depois, eu escolho a disciplina, os assuntos. Onde é que entra a parte da rotina? Quando é que eu estou apto a fazer resumos? Quando é que eu devo fazer os grifos na lei? Quando é que eu devo fazer os quadros esquemáticos? Em breve, eu vou lançar uma ferramenta inovadora para aqueles que são comprometidos e quiserem exatamente entender como vai ser essa jornada. Pode aguardar, tá certo? Mas não posso dar ainda maiores detalhes. Mas eu vou avisar para vocês, para que vocês estejam presentes neste lançamento, que vai ser, sem dúvida, para aqueles que precisam de uma fórmula, seguir um passo a passo, um passo 1, um passo 2, um passo 3, para atingir a aprovação, sem dúvida, vai fazer toda a diferença no seu processo. Tá certo? Então, Rafa, ainda neste cenário, eu queria muito que você dissesse assim, estamos em um momento de pandemia. E muita gente precisa focar no processo, como você falou. O que você aconselha principalmente a quem está começando ou que de alguma forma está procrastinando? Conta pra gente. O que eu aconselho é o seguinte. Não tá a pandemia para algumas pessoas e para outras não. A pandemia está para todo mundo. Então, o incentivo que fica é que a pessoa estude para o concurso, porque o concurso não tem como deixar de ter. O concurso sempre vai ter concurso, sempre vão ter processos seletivos para escolher servidores. Então, assim, uma dica que eu dou para as pessoas é para as pessoas realmente fazerem uma programação e criarem o hábito. Não tenha em mente que na primeira dificuldade, na segunda, na terceira, ela tenha que desistir porque
é um processo seletivo natural com concurso público. E, na verdade, esse é o normal, é você não fazer o primeiro e passar. É você fazer alguns, depois de adquirir um conhecimento, uma bagagem, você ingressar em alguma carreira. Então, o incentivo que eu deixo para as pessoas é realmente não desistirem, né? Eu ouvi uma frase uma vez que eu levo comigo para sempre, que todo mundo quer a sombra, mas nem todo mundo quer plantar árvore. E fazer concurso, Alan, na verdade, passar na prova é fácil. Difícil é você aguentar o processo. Difícil é você persistir todo o processo até você ser aprovado. Ser aprovado é você fazer a prova e esperar o resultado. E, sobretudo, Rafa, por que eu trouxe esse cenário? Se você observar as minhas postagens no Instagram, elas estão muito relacionadas a isso. Cada questão que eu resolvo no Telegram, eu falo muito que hoje o meu objetivo de resolver as questões no Telegram não é ensinar questionário administrativo, isso é só um bônus. O objetivo é ensinar as pessoas a resolverem questão. Eu falo isso toda questão que eu resolvo. Toda questão. Sabe por quê? Porque pensa comigo o que você acabou de falar. Ó, acabou de vir a notificação aqui que surgiu mais uma questão. Aqui também. Olha lá, tá lá a notificação que surgiu mais uma questão. Então, olha só, gente. Olha o que eu quero trazer para você. Imagina o seguinte, o que Rafa acabou de falar. Que o problema não é a prova. O problema é o processo que você tem que enfrentar para fazer a prova. O problema não é a sombra embaixo da árvore construída. O problema é plantar a árvore e todo dia você tem que cultivar aquela árvore. Então, veja só, Alex Acioli aí foi aprovado no IF Baiano, aluno nosso, aprovado em 3º lugar no IF Baiano. Em breve você vai estar aqui conosco, viu, Alex? Grande abraço. Então, gente, qual o detalhe aí? Quando você, pensa comigo, se você sabe a caminhada, se você sabe o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4, ou seja, se você sabe cada passo que você tem que dar, é automático. Você vai chegar no último passo. E quando você atingir o último passo, desde que você não pule a fórmula, desde que você não pule o método, você sabe fazer. É a mesma coisa de todo santo dia você acordar, isso em tempos que não são de pandemia, você vestir a sua roupa, você tomar o seu banho e você ir para o seu trabalho, você sabe o caminho, porque você aprendeu aquele caminho. Você não fica se batendo se você... o caminho do trabalho é esse, o caminho é aquele. Você não faz isso. Por que você não faz? Porque você tem um processo já definido. Você já sabe por onde você tem que ir. Só que, o que a gente nota? Muita gente, às vezes, quer... Lembra? Precisa, sabe que precisa, mas não sabe como fazer. Então, isso não vai existir, a gente vai avisar a partir de quando essa excelente possibilidade, essa excelente jornada estará disponível para aqueles que são comprometidos, porque só quem vai fazer parte disso, Rafa, são aqueles que são comprometidos com o futuro delas, tá certo? Então vai ter essa possibilidade daqueles, e aí a gente vai fazer uma linha de performance que só os mais comprometidos poderão se matricular para ter acesso a uma ferramenta inovadora como essa. Então, a gente está por aqui traçando diversas estratégias. Enquanto muitos ficam pensando se vai ter concurso ou não, a gente está pensando na estratégia. E é isso que eu queria trazer ainda para você nessa conversa. Como é que hoje você imagina essa estratégia para quem está iniciando? Se você fosse conversar com um iniciante, o que é que você fala da estratégia? Só para quem não consegue definir bem os conceitos, o objetivo é o que você quer atingir. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto B. Mas você tem que sair do ponto A e chegar no ponto B. Você tem que saber como você vai fazer isso. Então, você tem que definir uma estratégia, tá certo? Então, é como chegar lá. Muita gente não se preocupa no como. Fala um pouquinho sobre isso. Então, para começar, Alan, é assim, não se sobrecarregar demais. Porque uma pessoa, às vezes, porque conhece alguém que estuda muito para concurso, estuda muito tempo, quer começar já estudando muito, se sobrecarregando de assunto, dedicando 12 horas de estudo para estudar. Então, para quem está começando agora, eu não orientaria isso. O que eu orientaria é focar nas coisas básicas e comum a todo concurso. E uma dica que eu dou é fazer com todos os concursos que você puder fazer, você fazer. Você se acostumar a fazer prova de concurso. Até porque se você fizer um simulado em sua casa, ou no curso, se alguém que faz curso, é diferente do que você ir fazer uma prova de concurso público. É um treinamento de luxo, hoje, é um treinamento de luxo. Assim,
eu passei nesses últimos 4, mas eu fiz mais de 14. Eu passei nesses últimos 4. Mas eu já fui para Recife, não fui bem sucedido, já fui para Brasília, já fui para alguns lugares do Brasil tentar, não consegui. Assim, graças a Deus, consigo, assim, hoje, uma segurança maior quando eu vou, me sinto um candidato, assim, realmente de peso, mas é saber que é um processo. Quando você entende que é um processo, isso alivia a sua atenção. O primeiro concurso que eu fiz da Embasa, eu, por um ponto, não corrigiram nem minha redação. E aquilo me frustrou bastante. Então demorou um tempo para eu entender que aquilo é normal, né? Aquilo é normal. Aí no segundo eu já consegui. Fala sobre essa jornada. Bem bacana você trazer isso. Rafa? Acho que a internet... Vamos lá, Rafa está falando um pouco sobre a jornada dele. É muito bacana quando se fala que... Rafa, pronto, voltou. Então, você estava falando da sua jornada, você falou da Embasa, que foi o primeiro concurso, fala do próximo. Aí, eu lembro também que eu fiz o da Câmara, mas aí fiquei mais de 1.000. Aí eu fiz um em Recife, que eu também achava que eu estava estudando eu estava estudando bem, eu achava, para mim, eu estudava sozinho, achava que eu estava estudando bem, mas aí eu fui o número 99, e eu criei muita expectativa, porque para mim, eu tinha estudado muito. Mas também não fui bem sucedido. Então, quando eu fiz de estudar o concurso uma preocupação muito importante na minha vida, praticamente uma prioridade, foi que realmente eu vi ter resultado. E foi aquilo ali. Eu não fui, mesmo estudando de uma forma eficiente, eu não fiz o primeiro e fui bem sucedido. Mas eu estudei que estava melhorando. Aí eu estava melhorando até o ponto que eu consegui mais aprovações. Eu gosto de fazer uma intervenção nesse momento, coisa rápida, é que o aluno deve errar muito e errar rápido. Errar muito e errar rápido. Porque quando isso acontece, certamente você consegue ter algo que a gente chama de experiência. E é muito legal você contar a experiência. Lógico que você não vai cometer o erro que você cometeu lá na Embasa de 2017. Impossível. Porque você já viveu e você sabe que não deve seguir aquela fórmula. Então, saber o que fazer é fundamental para que você tenha êxito. Até a véspera da prova, muita gente, por exemplo, numa prova que é à tarde, quer estudar feito um louco, uma louca pela manhã. Aí eu falo, meu Deus, você vai gastar seu neurônio todo pela manhã? E à tarde você vai chegar cansado ou cansada na prova. Então, completa essa jornada e fala sobre os momentos que antecedem a prova, a véspera e o dia, já que você já vem fazendo muitas provas. Então, assim, depois, o último concurso que eu acho que eu fiz o da Prefeitura de Petrolina, que também foi o número 100, mas eu também estava sozinho. Aí eu entrei no Acerte, aí fiz o federal, foi minha primeira aprovação, no concurso público. Aí consegui os outros, em Porto Seguro, em Minas e aqui em Constituição de Jacuípe. Aí tinha até 2 para fazer mês passado, mas devido à pandemia cancelou, que era a Universidade Federal do Ceará, que ia fazer, e uma da Prefeitura de Paulo Afonso, que foram até adiados para agosto. E na semana da prova, Alan, pelo menos eu gosto de fazer assim, eu paro de fazer provas, eu resolvo questões, mas aí eu não faço mais provas porque eu fico com receio de talvez não ir bem, isso abalar meu psicológico. Então eu não faço provas inteiras, eu não baixo uma prova inteira para resolver uma prova inteira, eu faço questões pontuais sobre os assuntos que eu estou revisando. E na última semana eu tento só revisar, eu não tento aprender nada que eu não saiba, eu só vejo o que eu sei para memorizar, para deixar na memória de curto prazo. Eu vou aproveitar para lhe fazer uma mentoria aqui nesse momento. Vamos lá. É bem importante isso que você trouxe. Perfeito a questão das semanas. Vamos sempre agora, sobretudo você vai fazer a prova em agosto, 2 provas, e a gente quer contar essa história de sucesso aqui, combinado? Então vamos lá. Em nome de Jesus. 2 coisas importantes. No caso da pandemia vai ser um cenário um pouco atípico, porque você vem estudando já há mais tempo. Mas nas 2 semanas que antecedem a prova, esqueça novos conteúdos. A não ser que você estude isso além do tempo. Como assim você está definido no seu planejamento estudar 3, 4 horas por dia, você vai ter que definir se é 3, se é 4, se é 5, se são 6, enfim. Cada pessoa tem uma rotina.
E se você tem assunto para estudar, vai ter que ser fora da programação da revisão. E nessa programação do revisional, eu gostaria de lhe trazer uma outra visão que é extremamente relevante. Você é um cara hoje que já tem sucesso. E vai ter ainda mais, porque está aprendendo a fazer. Você foi humilde para entender que precisava entrar em um lugar para aprender como seria o processo. E você entrou no Acerte. Você participou do clube da mentoria. Só que tem um detalhe que vai lhe dar ainda mais bagagem. Sobretudo, você vai resolver as questões da banca, como você falou, mas fazer a prova, como um todo, ela vai lhe dar um detalhe. Que detalhe é esse? Você observar o desenvolvimento de raciocínios diferentes de forma simultânea. Por mais que você já venha fazendo isso desde antes, porque você resolve as provas, você pode, por exemplo, durante aquela semana, revisar as provas que você já fez. Você tem como utilizar técnicas para que você não gere uma frustração, até porque você tem inteligência emocional, porque você já sabe que é um processo. E você já vinha fazendo várias provas. Então, você raciocinar português ao mesmo tempo que raciocínio lógico, ao mesmo tempo que direito, não é a mesma coisa. Por causa do tempo de prova. E aí vem um conselho de você sempre tirar, como eu falei com o Wagner ontem, 1 minuto em relação ao tempo total. Explico. Se no tempo total você vai ter 60 questões e são 4 horas, é automático. Se são 60 questões em 4 horas, são 240 minutos. Então você tem 4 minutos por questão. Você vai colocar na sua jornada de fazer a prova 1 minuto a menos. Então você vai ter que concluir, você vai soltar o seu cronômetro e vai ter que concluir aquilo em 180 minutos e não em 240. Você vai acostumar a voar. Por causa do tempo, todos os meus coaches, todos que passam pelo meu treinamento personalizado, eles têm uma bagagem, eles têm uma caixa de ferramentas, vamos dizer assim, eles guardam 25% do tempo deles. 25%, que é exatamente 1 minuto de 4. Então, amigo, não tem como dar errado. Porque você passa a ter aquele hábito. Então, qual é o objetivo disso, Rafa? Aumentar a velocidade de raciocínio. O objetivo é aumentar, que não é simples. Isso não é feito de uma hora para outra. É difícil, não confunda ser difícil com ser intangível. É difícil, mas tem que ter hábito para conseguir. Tudo é processo. E por isso o desejo de não ensinar apenas para quem faz um programa personalizado. Porque hoje a gente não consegue atender a nossa lista de espera. Em relação à última turma do OVCode, ela atingiu 120 pessoas. Na lista de espera, pessoas que queriam se matricular e não existia um tempo hábil para que eu conseguisse atender de uma forma satisfatória individualmente cada pessoa. Então eu resolvi lançar algo que eu possa atender aqueles que são comprometidos. E isso vai acontecer com a descrição desse processo. Imagina, você é um cara que já passou em 4 concursos e eu gosto muito de ver o olhar e o balançar de cabeça, você está balançando. Por quê? Porque você está vendo e está aprendendo mais, assim como eu aprendo mais. E isso é um ciclo virtuoso. O aprendizado a gente vai ter sempre. Não é vergonha nenhuma não saber de algo. O que muda de quem tem sucesso para quem vai continuar em um processo de fracasso é se dar a chance de aprender algo diferente, de fazer algo diferente. De fato. Então, essa velocidade de raciocínio ela é fundamental, justamente para que você consiga não emperrar em uma questão e jogar por água abaixo todo o processo. Fala um pouquinho dos mnemônicos, dos macetes, a Mel vem solicitando, e Jana, alguns alunos aí. Os macetes. Eu tenho aqui minhas canetas coloridas também. Tenho aqui para fazer meus resumos. Tenho mais de 8 cores diferentes. Graus mnemônicos também, direito administrativo, constitucional, ajuda bastante. Eu, assim, tenho dificuldade de eu criar, mas eu gosto de pegar prontinho assim já. E ajuda bastante também. Não vai ter mais dificuldade não, Rafa, porque eu vou ensinar. No 3º pilar eu vou ensinar como criar um mapa mental. Ah, ótimo. Assim, eu tenho dificuldade para eu criar.
Uma coisa que eu tenho facilidade hoje, também por fazer bastante, é resumo. Mas realmente criar mapa mental, eu tenho que admitir que não é o meu ponto forte. Mas assim, eu admiro muito quando eu pego um pronto assim e eu consigo assim transcrever. Eu sinto realmente que realmente faz a diferença. Até porque, para você pegar uma lei de 2 colunas, para você ler, para você ver as coisas se encaixando ali, demora um tempo, né? Com E certeza. quando você pega da estrutura desenhada assim, toda a favor do processo, de como ele funciona, é totalmente diferente, totalmente diferente. Com certeza, com certeza. Eu tô vendo isso, aí eu fico imaginando assim, ó, se para quem é iniciante esse lançamento, essa jornada vai auxiliar, imagine aqueles que já estão voando. Ah, meu amigo, são os concursos federais de tribunais para cima. Eu vou cobrar de vocês o primeiro lugar desses concursos. Como a gente fez o TJ. A semana que vem, nós vamos estar aqui com o primeiro lugar do concurso do TJ Bahia, na próxima quarta-feira. O Álamo, ele vai falar sobre, e um dos pontos que ele fala muito é sobre a questão do que você falou aqui. É muito bacana que quem já atingiu o processo de aprovação, quem já cumpriu essa jornada e que vem ainda buscando novos pontos, a gente consegue observar pontos em comum. E um dos pontos que ele fala muito é: ainda vejo os seus cadernos. É muito legal isso. Ou seja, fala pra gente as 2 mensagens finais, fala pra gente a importância de seguir especialistas. É assim, para quem estuda para concurso, você, quando compra uma apostila em banca de revista e vê aquele negócio daquela grossura para você achar que você tem que ler, que você vai aprender, é totalmente desestimulante. Então, por exemplo, assim que eu entrei no ACERT, que eu fiz meu primeiro curso foi com Vanja, de Gênero e Igualdade Racial. Foi muito bom, diga-se de passagem. Como eu pude ver que ela, por já ter lido e se especializado, ela podia passar para mim só o que eu precisava fazer. E como é que eu via isso? Porque quando eu fazia um simulado, eu acertava. Coisa que talvez até eu poderia acertar, mas eu demoraria muito mais tempo de ler tanto material que eu teria que ler. Então é totalmente diferente. E também raciocínio lógico, assim, quando a gente aprende no YouTube, todo professor vai ensinar um processo diferente. Às vezes não que seja errado, mas alguns vão ensinar de uma maneira mais fácil, mais difícil, mas assim, é muito diversificado. Então a gente não tem assim, uma orientação assim mais profunda para se fazer. A gente fica muito assim livre. E realmente eu acho que isso dificulta um pouquinho. A mensagem também que eu queria falar para o pessoal que eu aprendi é que quando lança o concurso, que não é para estar com concorrência, né? Eu sempre imaginava que para os meus cargos, geralmente sai 1 ou 2 ou 3, no máximo 10 vagas, no máximo, para minha área que geralmente é de infraestrutura. Mas concorrência é só o reflexo de quão divulgado foi o concurso, né? Não significa que vão ter Adorei. 1000 pessoas estudando muito todos os dias para ser aprovado também. Às vezes, muitas pessoas só se inscrevem e não vai. Então, se você estudar muito, se você estiver focado, se você estiver bem e for também o seu dia, ninguém vai tirar a sua vaga. Gostei. Muitas inscrições é a campanha publicitária da banca organizadora. Perfeito. Adorei o cenário. A gente falava isso de uma forma de cara muito legal. E muita gente, Rafa, fica se perguntando como aumentar essa produtividade. Nós abrimos essa lista de espera que a gente falou das 120 pessoas da última turma. Nós acabamos de abrir uma nova turma para aqueles que querem ter um treinamento personalizado. A equipe acabou de postar aí a possibilidade daqueles que estão neste momento entendendo que precisa aumentar a produtividade estudantil, efetuar a inscrição, que a nossa equipe vai manter contato para analisar o seu perfil. E lá tem uma resposta que vai lhe dar a vaga ou não. Então, para quem está aqui nesse momento, lá tem uma pergunta. Por que a vaga do AV Coach deve ser sua? Por que você deve ter o direito de se matricular e não de ficar eternamente na lista de espera? Como eu brinco, no AV Coach, no meu programa de orientação personalizado, eu não estou atrás de alunos. Eu não quero alunos. Eu quero casos de sucesso. Eu quero casos de sucesso. Eu quero pessoas que construíram o método e venham aqui dizer que esse método funciona para motivar milhares de pessoas. Então, se você quer se tornar esse caso de sucesso, clica no link nesse momento ou você vai continuar procrastinando.
Deixa a dica final, Rafa, sobre essa manutenção dos estudos, mesmo num momento difícil. Você já passou por um momento difícil que não foi de saúde pública, foi a questão lá das reprovações iniciais, mas eu queria muito que você falasse sobre a sensação de fracasso, a sensação de impotência, a sensação de inatividade e como você aconselha que a pessoa saia dessa zona de conforto e, de fato, busque o comprometimento com o futuro delas, para que a gente possa encerrar. Então, como eu disse que eu estava acostumado, aí bem nas minhas avaliações de escola e de curso, foi um desafio muito ruim, ter aquela sensação de estudar para uma prova de concurso, quer dizer, estudar, né? Fazer e não ser nem aprovado, ou então ficar numa posição muito longe. Mas o que me ajudou foi entender que isso faz parte do processo, né? Isso acontece com todas as pessoas, se não com todas, com a maioria. E que, assim, o mais importante é persistir. Porque os cenários vão mudar, mas os editais vão continuar saindo. Então, se esse é realmente o seu objetivo, que você crie sua rotina. Se você só pode estudar 2 dias no dia, que você crie o hábito de estudar 2 dias por dia. O que você puder fazer para você contribuir, para você conseguir, você tem que fazer. Se é prioridade, você vai colocar as dificuldades de lado. Eu também tenho uma frase do Harrison Ford que eu gosto muito, Alan, que ele fala assim: dificuldade é aquilo que a gente vê quando tira os olhos do objetivo. E é justamente isso, porque dificuldades vão aparecer. Vão ter momentos de desânimo, vão ter momentos de que você não vai se sentir bem, que você vai se sentir sobrecarregado, ou que seus estudos não estão rendendo. Mas que entender que isso é normal, se preparar para quando essas ocasiões virem, porque quando você cuidar desse processo, com o tempo, você vai ver que você não vai se sentir mais assim e você vai chegar naquelas fases de aprovações, até que você vai poder escolher o concurso que você quer passar. E, sobretudo, o foco deve estar no resultado ou no processo? No processo. E aí o resultado vem de qualquer forma. Perfeito. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença, trazer o tempo. Eu sei que você tem esse momento também para estudar, mas é muito bacana quando a gente consegue transmitir e contar a nossa história. Porque quando a gente conta uma história, a gente consegue ver tudo que a gente já venceu. Porque certamente, mesmo o Rafa, que já foi aprovado em 4 concursos, com certeza, em algum momento, o pensamento ele cai, a motivação ela diminui. Mas quando a gente traz, eu disse para ele: Rafa, você vai vir aqui contar a sua história. Lembra o objetivo? Gerar sua automotivação. Lembra que ele disse isso? A motivação, foi sim, foi sim. A sua história, ela está inspirando muita gente. Então, eu gostaria de agradecer, sobretudo, porque quando a gente tem um processo definido, os resultados... Então, não esquece disso. Quando a gente foca no processo, os resultados vêm no médio ou no longo prazo. Beleza? Um grande abraço. Obrigado pela presença. E vai lá, que já tem outra história lá no Telegram. Vai lá observar. Beleza? É isso aí, galera. Obrigado aí pela presença de todos. Deixa a sua mensagem final. Foi uma honra estar aqui. E olha só, eu sempre admirei pessoas que estavam aqui nas histórias de sucesso e falavam assim: não sei se vai demorar, mas um dia vai ser a minha. Um dia vai ser a minha. E graças a Deus foi mais cedo do que eu imaginava, mas eu estou aqui. E quero dizer que foi uma honra muito grande. E espero realmente ter ajudado alguém que se sente assim também desmotivado. Mas que é isso aí, pessoal, é perseverar. O negócio é, como diz o Jorge Aragão, o show não pode parar. Eu tenho que continuar. Boa, gostei. Valeu. Um grande abraço, um abraço virtual, galera. E amanhã nós temos mais uma grande mentoria. Obrigado, Rafa. Valeu. Amanhã nós temos mais uma grande mentoria. Amanhã nós teremos, na verdade, mais um episódio da Maratona de Lives com especialistas. Na próxima quinta-feira, amanhã será com o professor Levi Moscovici. E quem gosta muito desse quadro, na próxima quarta-feira, nós teremos mais uma grande mentoria. E essa mentoria, a gente vai falar de mais um caso de sucesso com o Álamo, primeiro lugar no concurso do TJ Bahia, tá certo? Então, se você quer essa preparação, não deixe de estar, a gente sempre está colocando o cronômetro, não deixe de fazer isso. Sobretudo, se você neste momento ainda está aqui, é porque você está comprometido com o seu futuro. Então, ingresse no canal do Telegram, tá certo? É t.me/AlanVinicius.
o Telegram, aplicativo semelhante ao WhatsApp, você baixa gratuitamente no Play Store ou no App Store e vai conseguir seguir essas dicas de forma já planejada, tá certo? Um grande abraço, estamos juntos e até o próximo episódio. Valeu!